Olá, hoje nós vamos falar sobre equações de reta. Então, só lembrando, reta, o conceito de reta é um conceito primitivo que a gente não define. Então, ela se trata de um lugar geométrico e hoje nós vamos ver como descrever esse lugar geométrico em termos de equações. O foco aqui vão ser as equações de reta no espaço. No entanto, em alguns casos eu vou fazer a correspondência das equações no caso que a gente estiver considerando retas no plano. Então, o que a gente precisa para definir uma reta, para determinar ela unicamente? Para definir uma reta, a gente precisa de um ponto e uma direção, que no caso para a gente vai ser representado por um vetor, chamado de vetor diretor, ou a gente precisa de dois pontos. Como vocês sabem, dados dois pontos, existe uma única reta que passa por esses dois pontos. Nós vamos começar descrevendo a equação vetorial de uma reta. Então, vamos começar aqui com o exemplo que está dado um ponto e um vetor, que vai ser o vetor diretor da reta, ele vai determinar a direção. Então, quando que um ponto x pertence à reta? Dado um ponto x, eu sempre posso considerar o vetor ax. E o ponto x vai pertencer à reta se e somente se esse vetor ax for paralelo ao vetor v. Ou, em outras palavras, a gente pode escrever que o ax é um múltiplo do vetor v. Esse t pode ser qualquer número real. Então, x pertence a R se e somente se ax for t vezes v, for um múltiplo de v. Então, daqui a gente já tira a primeira equação da reta R. Esse vetor ax também a gente pode representar por x menos a. Então, x menos a é igual a t vezes v, ou é equivalente a x tem que ser a mais tv, com t variando nos reais. E essa é a chamada equação vetorial da reta R. De outra forma, se ao invés de ter sido dado o vetor v, fosse dado dois pontos da reta, então faz de conta que não foi dado o vetor v. Foi dado um ponto A e um ponto B. E aí, como é que a gente descreveria a equação vetorial nesse caso? Neste caso, dados os dois pontos A e B, a gente pode construir o vetor v como sendo o vetor AB. Ou que a gente pode representar por B menos A. E aí daqui a gente simplesmente substitui, a equação da reta vai ficar x é igual a mais t b menos a, com t variando nos reais. Então, dados os dois pontos da reta, a gente poderia descrever a equação vetorial dessa forma. Então, intuitivamente, quando é dado um ponto e um vetor diretor, o vetor ele vai determinar a direção da reta e o ponto meio que vai fixar a posição dessa reta no espaço. Agora, observem que essa equação não depende de ter sido fixado um sistema de coordenadas. Então, independente de qualquer sistema de coordenadas, a equação vai ser dessa forma. E essa equação também não é única, porque eu poderia escolher, por exemplo, outro ponto no lugar do A para fixar a direção da reta, ou poderia ter escolhido outro vetor diretor, claro, paralelo a esse, mas poderia ser um múltiplo dele. Então, não é única essa equação, mas independente do sistema de coordenadas, ela vai ser dessa forma. Outra observação é que se a gente tivesse no plano, então considerando retas no plano, a equação também não mudaria. Dado um ponto, um vetor diretor, a equação vai ser dessa mesma maneira, ou dados dois pontos, descrita dessa mesma maneira. O que vai mudar quando a gente vai para o plano é quando a gente colocar o sistema de coordenadas, e aí vai mudar
a quantidade de coordenadas dos pontos e dos vetores. No espaço vão ser 3 e no plano vão ser 2. Mas fora isso, a parte vetorial não muda nada a equação. Agora nós vamos escrever equações paramétricas de uma reta. Neste caso, a gente vai precisar fixar um sistema de coordenadas. E então vamos escrever que um ponto x genérico vai ter as coordenadas x, y, z. E são dados o ponto e o vetor diretor com essas coordenadas aqui. Então, dadas todas essas informações, a gente poderia reescrever a equação vetorial em termos de coordenadas. Então, só lembrando que a equação vetorial da reta que passa por A e tem a direção de V é essa daqui, com t variando nos reais. Só que agora a gente pode substituir todas as coordenadas aqui, e aí vai ficar x, y, z é igual a x0 mais ta, y0 mais tb e z0 mais t vezes c, com t variando nos reais. Então, aqui a gente está com as equações em termos das coordenadas. É a mesma coisa que reescrever 3 equações da seguinte maneira. Primeira é x0 mais t vezes a, segunda é y0 mais t vezes b, e a terceira é z0 mais t vezes c, t variando nos reais. Esse sistema com essas 3 equações é chamado de equações paramétricas da reta R. Então, aqui vocês sempre têm que observar, quando for dada equações dessa forma, então, o que multiplica o parâmetro t, é por isso que ela é chamada de equações paramétricas, por causa do parâmetro t que vai estar envolvido aqui nessas equações. Então, esses coeficientes que multiplicam o parâmetro, eles vão ser os coeficientes de um vetor diretor da reta. E as constantes que aparecem aqui isoladas vão ser as coordenadas de um ponto da reta. Claro que essas equações também não são únicas, eu poderia mudar o ponto, mudar o vetor diretor para representar a mesma reta. E essas equações, elas dependem do sistema de coordenadas que está fixado. Se eu mudar o sistema de coordenada, as mesmas equações, elas vão representar uma outra reta diferente. Porque quando muda o sistema de coordenadas, muda as coordenadas de pontos e de vetores. Então, esses mesmos pontos e vetores em outros sistemas vão ter outras coordenadas. E aqui, só para exemplificar, se fosse no plano, então considerando equações de retas no plano, o que teria de diferente? O sistema de coordenadas, no caso, só teria 2 vetores. Então, qualquer base no plano ela é formada por 2 vetores. Então, todos os pontos e vetores teriam 2 coordenadas. Então, usando a mesma notação, mas restringindo para o caso plano, a gente ficaria com a equação da reta contendo 2 equações, x igual a x0 mais ta e y igual a y0 mais tb, t variando nos reais. Então, essa seria a diferença. Aqui eu estou descrevendo as equações no espaço e aqui ao lado no plano. Beleza? A partir das equações paramétricas, a gente consegue descrever de uma outra forma, que é o que eu vou apresentar agora, a forma simétrica. Mas essa a gente só consegue fazer no caso em que A vezes B vezes C é diferente de zero. Isso aqui é uma outra forma de dizer que nenhuma dessas 3 coordenadas do vetor diretor pode ser nula. Se isso acontecer, voltando aqui, ó, vamos chamar de 1 esse sistema de equações. A gente poderia isolar o t em cada uma dessas equações.
Só que para isso a gente vai ter que passar dividindo o A, o B e o C, por isso que eles não podem ser zero. Mas aí neste caso, que eles não são nulos, isolando o t em cada uma das equações e igualando tudo, a gente vai ficar com a seguinte relação. Então, da primeira equação, se eu isolar o t, eu vou ficar que t é igual a x menos x0 dividido por a. Da segunda equação, isolando t, eu vou ficar y menos y0 dividido por b. E a mesma coisa para a terceira. Então, eu fico com essas equações, onde aqui, quando estiver apresentado dessa maneira, é importante saber que está no denominador das três equações vão ser as coordenadas de um vetor diretor. Sempre nos numeradores tem que ser da forma x menos alguma coisa, y menos alguma coisa, z menos alguma coisa, e essa alguma coisa vão ser as coordenadas de um ponto da reta. Então, esse sistema de equações aqui, que são as chamadas equações da reta R na forma simétrica. Se, por exemplo, eu tivesse que, vamos analisar o caso, que uma das coordenadas do vetor diretor, vamos supor a A, é nula, e as outras não nulas. Então, B vezes C é diferente de zero. Então, como que eu poderia representar equações na forma simétrica com nesse caso aqui? Então, nesse caso, se a gente olhar lá para as equações paramétricas, se o A for zero, observa o que vai acontecer. Não vai ter esse termo aqui. A primeira equação é só x é igual a x0. Aí a gente teria que manter x igual a x0. E aí eu conseguiria eliminar o parâmetro t somente utilizando a segunda e a terceira equação. E aí eu ia ficar somente com essa igualdade aqui. Y menos y0 dividido por b igual a z menos z0 dividido por c. Então, essa seria o mais próximo da forma simétrica, no caso que aqui eu estou supondo o A igual a zero, ou com raciocínio análogo, vocês deduzem no caso que B ou C for igual a zero e as outras duas coordenadas não nulas. Então, esse aqui é um exemplo quando, vamos pensar aqui ó, no espaço, x, y, z, se o A for zero, significa que o vetor diretor está aqui no plano YZ. Ele só tem a segunda e a terceira coordenada não nula. E daí, nesse caso, vamos supor que a reta passe por esse ponto aqui, ela vai ser uma reta que vai ser paralela a esse vetor, mas passando aqui por esse ponto. Então, ela é uma reta que ela é paralela ao plano YZ, quando o A for zero. Se o B que for zero, então ela vai ser uma reta paralela ao XZ. E analogamente o caso C igual a zero. E agora, só para analisar o caso com duas coordenadas igual a zero do vetor diretor, coloquei, por exemplo, A igual a B igual a zero e C diferente de zero. Pelo menos uma das três sempre tem que ser não nula, porque o vetor nulo ele não tem direção, né? Ele não dá direção nenhuma. Então, nesse caso, voltando aqui nas equações paramétricas, eu não vou ter nem A vezes T, nem B vezes T. Então, as duas primeiras equações já vão determinar a reta, que vão ser as equações x igual a x0 e y igual a y0. Porque neste caso aqui, ó, vamos pensar. Então, eu tenho o vetor diretor só tem coordenada z, a terceira coordenada não nula. Então, ele vai ser um vetor aqui paralelo ao eixo z. Esse aqui é o v. Então, tudo que eu vou precisar do ponto
para definir a reta são as duas primeiras coordenadas. Então, vamos pensar aqui, ó. Eu tenho aqui o x0 e o y0. E eu vou considerar o ponto A como sendo x0, y0, 0. Então, aqui está definida a reta que passa pelo ponto A e é paralela a V. Ela vai ser uma reta aqui vertical. Se eu tivesse considerado um outro Z0 qualquer, ia mudar era a altura desse ponto A. Mas definidas as duas primeiras coordenadas, como a reta ela é paralela ao eixo Z, então no fim resultaria na mesma reta. Então esse aqui é um caso de reta paralela ao eixo Z. Daí vocês podem deduzir, no caso que outras duas coordenadas forem nulas, e, por exemplo, se a coordenada do vetor diretor só a primeira for não nula, então vai ser uma reta paralela ao eixo x. Se só a segunda for não nula, vai ser uma reta paralela ao eixo y. Agora nós vamos ver aqui um exemplo. Então ele diz o seguinte: dadas essas equações, verifique que representam uma reta e determine sua equação vetorial. Então, se a gente bater o olho, a gente já vê que são equações parecidas com essas da forma simétrica aqui. No entanto, elas não estão exatamente no formato das equações da forma simétrica. Só que a gente pode fazer uns pequenos ajustes e colocar nessa forma. Então, por exemplo, a primeira parte aqui, então vamos chamar aqui, já vou chamar de R, né? Vai verificar que ela vai ser equivalente a uma reta. Então, a primeira parte, o que eu posso fazer sem alterar essa fração aqui, para deixar na forma simétrica? Eu posso dividir o numerador e o denominador por 3, para poder o coeficiente que multiplica o x ser 1. E aí no denominador vai aparecer também 5/3. Eu não alterei nada essa primeira fração aqui, porque eu multipliquei o numerador e o denominador por 1/3. A segunda fração, o coeficiente do y já é 1, mas ela é a mesma coisa que o denominador ser 1. E na terceira, eu preciso multiplicar por menos 1 o numerador e o denominador. Então, a equação vai ficar d-1 dividido por menos 3. Agora sim, está exatamente no formato das equações na forma simétrica. Então, com isso, eu já sei que isso daqui representa uma reta e sei dizer, por exemplo, que ela passa pelo ponto A igual a 2/3, 2, 1. E sei que um vetor diretor a essa reta é o que tem as coordenadas que aparecem nos denominadores. Então, no caso, 5/3, 1 e menos 3. Uma vez que eu determinei um ponto e um vetor diretor, é simples escrever a equação vetorial da reta R. Ela vai ser x é igual a A mais t vezes V, t variando nos reais, onde esse é o ponto A e esse é o vetor V. Quando é dada a equação que envolve coordenadas de pontos, então já está implícito que tem um sistema de coordenadas fixado. Então aí a gente já considera isso. Então, se já está fixado e estão dadas coordenadas de pontos ou de vetores, estão determinados unicamente esse ponto e esse vetor. Agora vamos ver esse outro exemplo. Ele dá esse sistema de equações e pede: esboce a representação geométrica da reta R que tem essas equações nos dois sistemas de coordenadas. Então, está dado dois sistemas de coordenadas aqui no espaço. Esse pontilhado é só para dizer que o vetor J ele é paralelo ao vetor E2, estão sobre uma mesma reta, né? Mas no primeiro, eu vou ter que considerar esse sistema de coordenadas O e
J, K. E no segundo sistema de coordenadas, vou chamar de S1. Ele vai ser O1, E1, E2 e E3. Então, aqui é para exemplificar que as mesmas equações paramétricas em sistemas de coordenadas distintos vão representar retas distintas. Então, o que a gente precisa observar primeiramente? Precisamos encontrar quem que é um ponto e um vetor diretor da reta nos dois casos. Pelas equações, a gente tira que um ponto seria, lembra, são os termos constantes, que não multiplica o t. Então, no caso, seria 2, 1 e 0. E um vetor diretor vai ser o que multiplica o t. 0, 2 e 1. Só que essas coordenadas de ponto e desse vetor nos dois sistemas vão representar coisas diferentes. Vamos fazer o esboço aqui. Então, o vetor V vai ser 2 vezes o J mais 1 vez o K. Quem que seria o esboço? 2 vezes o J mais 1 vez o K vai resultar neste vetor aqui. Esse é o vetor V. Vamos ver o que seria o vetor V no outro sistema de coordenadas. Vou escrever mais para cá. Então, o V ele é 2E2 mais E3. Então, 2E2 aqui, mais o E3 vai dar esse vetor aqui. Apesar de estar parecido, os vetores são diferentes nesses dois sistemas. Eu andei 2 na direção J e subi 1 na direção K, que parece que é ortogonal aqui ao J. Aqui eu andei 2 na direção E e subi 1 na direção do E3, que claramente é mais inclinado aqui do que o K. Então, vão resultar vetores diferentes. E vamos ver o que seria o ponto A nos dois sistemas. Então, como que eu represento A? Lembra, num sistema de coordenadas, coordenada do ponto A vai ser as coordenadas do vetor OA. Então, o vetor OA vai ser 2 vezes o I mais 1 vez o J. Então, vai dar mais ou menos aqui. No segundo sistema, seria 2 vezes o E1 mais 1 vez o E2. Então, vai dar mais ou menos aqui. Uma vez que a gente tem um ponto e um vetor diretor, é fácil traçar a representação da reta. Mas eu coloquei o desenho aqui, para vocês enxergarem melhor. Então, aqui está o meu ponto A, 2 vezes I mais o J. O meu vetor V, que é 2 vezes o J mais o K. E a reta que passa por A e é paralela a V. Esse aqui é no sistema S. Aqui em roxo é no sistema S1. Então, o ponto A ele é 2 vezes o E1 mais o E2. E o vetor V1 ele é 2 vezes o E2 mais o E3. Então, dá aqui esse vetor. Aí, a reta que passa por A e é paralela a V1, está aqui a reta R1. Então, observem que deu retas diferentes, apesar delas terem as mesmas equações paramétricas. Agora, para terminar essa aula, eu vou descrever, no caso do plano, a chamada equação geral da reta. Acredito que vocês já conheçam, mas vamos revisar aqui e ver como que a gente obtém a partir das equações paramétricas, por exemplo. Então, nesse caso, eu vou fixar um sistema ortonormal de coordenadas no plano. Então, está aqui o meu sistema de coordenadas, que é a minha origem O, dois vetores ortonormais, o E1 e o E2. Isso vai gerar o plano X. Descrevendo
as coordenadas aqui de um ponto x qualquer genérico, xy, o ponto A, x0, y0 e o vetor v, que vai ser o vetor diretor da reta, vamos escrever aqui as equações paramétricas da reta R, que passa por A e tem a direção de V. Só relembrando, vai ser dessa forma. Vão ter variando nos reais. A partir dessas equações, vamos começar aqui supondo que o A é diferente de zero. Se o A é diferente de zero, eu posso isolar o T aqui na primeira equação e substituir na segunda. Então, eu vou ficar com uma equação da forma y igual a y0, mais, no lugar do T, x menos x0 dividido por A, vezes B. E se eu quiser, eu posso só dar uma rearranjada, vai ficar B sobre A vezes x, mais y0 menos B sobre A x0. Então, observem que ela fica uma equação da forma y igual a mx mais m. No caso aqui, esse seria o m, essa constante aqui, e isso tudo aqui seria o n. M e n constantes reais. Então, essa é a equação da reta que a gente obtém sem parâmetros, né, somente nas variáveis x e y, quando o coeficiente A do vetor for não nulo. Isso aqui eu consigo reescrever da seguinte maneira: mx menos y menos m igual a zero. Essa aqui é uma equação genérica, mas aqui é sempre supondo que o A é diferente de zero. Caso se o A for zero, por exemplo, a gente tem como descrever de outra maneira que eu já vou apresentar aqui e ao mesmo tempo responder a pergunta que seria recíproca. Aqui foi dado um ponto, um vetor diretor, no caso o A não nulo, eu consegui obter uma equação nas variáveis x e y para descrever a reta aqui no plano. Agora, a pergunta recíproca seria, reciprocamente, dada uma equação da forma ax mais by mais c igual a zero, essa equação representa uma reta? Então, observem que aqui foi dada uma reta e a gente escreveu a equação dessa reta nesse formato aqui. Agora, aqui a pergunta é, dada uma equação dessa forma no plano, o lugar geométrico dos pontos que satisfazem essa equação é necessariamente uma reta? Só que é uma pergunta do tipo, dado o lugar geométrico, descrever a equação. Aqui é dada a equação, descrever o lugar geométrico. E a resposta dessa pergunta é sim. Por exemplo, a gente pode analisar aqui, ó, o caso B diferente de zero, isolar o y e ficar com uma equação da forma menos a sobre b x menos c sobre b. E é exatamente uma equação nesse formato aqui. Então, a partir dessa equação, comparando aqui, a gente pode determinar quem é essa reta. Vocês vão lembrar lá do ensino médio, eu espero, que quando a gente tem uma equação nesse formato, esse m aqui ele vai se representar o coeficiente angular da reta. Vamos dizer que a reta é essa daqui. Então, se esse ângulo aqui for o alfa, o m que aparece multiplicando o x vai ser tangente de alfa, que é o coeficiente angular da reta. Então, se o b for não nulo, a gente obtém uma equação nesse formato aqui. Isso significa que o vetor diretor dela não tem a primeira coordenada igual a zero.
ter a primeira coordenada igual a zero significa que ele é um vetor da forma 0b, ou seja, ele é um vetor paralelo ao eixo y. Então, caso o b fosse zero, aqui só chama atenção que esse A e B que está aqui representam um vetor paralelo, não necessariamente a mesma coisa que esse A e B que estão aqui. A gente vai ver que não representa um vetor paralelo, representa outra coisa nesse caso. Mas aqui, se o B for zero, então a equação ela fica ax mais c igual a zero, que é a mesma coisa que x é igual a menos c sobre a. Então essa equação aqui está me dizendo que o x tem que ser sempre igual a c sobre a e o y qualquer. Porque ele não tem nenhuma restrição sobre y aqui nessa equação. Então a gente consegue fazer um esboço do que isso representa. Pego o x aqui igual a menos c sobre a. Todos os pontos para satisfazer essa equação tem que ter a coordenada x igual a menos c sobre a e a coordenada y qualquer. Então eu vou andando aqui paralelamente ao eixo y e eu obtenho essa reta aqui. Então, o caso b igual a zero significa que o vetor diretor da reta ele é paralelo ao eixo y. Na verdade, a gente pode provar que, vou até chamar de outra letra só para não confundir. Dada uma equação da forma a1x mais b1 mais c1 igual a zero, então essa aqui a gente já acabou de verificar que é uma equação de uma reta no plano, mas aí o que seria esse vetor, que eu estou chamando de n, AB, em relação à reta? Então vocês podem provar que esse vetor, ele representa um vetor ortogonal à reta R. A1, B1 no caso. A1, B1 representa um vetor ortogonal à reta R. Então, se eu tiver aqui a minha reta R, vetor com esses coeficientes aqui, quando a equação está exatamente nesse formato, ele é um vetor ortogonal à reta R. Então, vou só justificar aqui no caso, por exemplo, A1, B1, o produto deles é não nulo. Então, como é que eu verifico que esse vetor N, A1, B1, é ortogonal à reta R? Então, para isso, eu vou considerar dois pontos da reta, que eu vou chamar de A e B grandes. Por exemplo, que pontos que eu posso considerar? Para simplificar a vida, eu vou pegar um ponto A que tem uma coordenada nula, a primeira. Se eu colocar x igual a zero nessa equação, quem que tem que ser o y? Tem que ser menos C1 sobre B1. Da mesma forma, se eu quiser que a segunda coordenada do ponto da reta seja nula, então quem que tem que ser coordenada x? Se eu colocar o y igual a zero aqui, eu vou ficar que x é menos C1 sobre A1. E daí eu construo o vetor AB, que é paralelo à reta, ele é o B menos A, então vai ficar menos C1 sobre A1 mais C1 sobre B1, porque o vetor é a mesma coisa que o B menos A. E aí agora é fácil de verificar, fazendo o produto interno do N com o AB, vai ficar A1 vezes menos C1 sobre A1, mais B1 vezes C1 sobre B1, e isso vai dar zero. Ou seja, é a mesma coisa que dizer que N é ortogonal ao vetor AB. Então, sempre que for dada uma equação neste formato aqui, os coeficientes que multiplicam o x e o y formam um vetor ortogonal à reta. No caso que uma das coordenadas aqui fosse nula, do n, ou a1 ou o b1,
Então, eu deixo como exercício para vocês verificarem que também o vetor n vai ser ortogonal à reta. Beleza? Então, era isso. Valeu, até mais.